Olá, nesse módulo colocaremos exemplos de como fazer uma transição tranquila do Windows 10 para o Windows 11. Boas vendas e conte com a SND. Obrigado, Girão. Agora vamos para a gravação. Codificado Podcast com esse trabalho aqui, SND, o Windows, final do suporte do Windows 10, Windows 11. O Girão já está cansado aqui, né, Girão? Especialista em soluções Microsoft. Mas ainda temos 195 dias aí pela frente. É uma luta, é uma guerra. Uma luta diária. Você está na guerra, é guerra, vamos lá. Sim. Treinando revenda, atendendo o usuário final junto com a revenda, porque o trabalho dele é dar suporte para as pessoas da SND, se eu não estiver equivocado, atender algumas revendas, não é isso? Correto. E apoiar essas revendas com o usuário final ainda. Exatamente. Quer dizer, quantos celulares você utiliza aí? Tem um só um chip. Um chip. Um celular e um chip. Dá conta? Dá conta. É o dia todo. Girão, me ajuda aqui. Mas aí WhatsApp, Teams e outros. Aí você bota aí uns 5, 6 programas de comunicação falando com as pessoas, né? Hoje a gente termina o dia assim, né? Não quantas pessoas a gente interagiu hoje, né? Pois é. Você sabe, eu vou aproveitar aqui rapidinho, só para essa questão que é importante, né, da comunicação dentro do Windows 11 Pro, é como hoje em dia, né, você tem essa facilidade aí, né, da comunicação, né, com as pessoas, né? Então, só voltando a falar, né, do Windows 11 Pro com Teams, então é uma combinação perfeita aí para você melhorar Ajuda muito. E ajudar aí nessa relação de negócio entre as empresas, né? E me esclarece aqui uma fase desse treinamento aqui que você está construindo, que está de parabéns, né, pela ideia. O que o usuário final, o que a revenda precisa saber para levar para o usuário final, para ele conseguir fazer uma tranquila do Windows 10 para o Windows 11? Esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente, dentro do que a gente identificou aí, essa questão da preparação das empresas, né? Que a gente não está vendo muito as empresas animadas, né, preocupadas com essa questão. Então, um dos pontos que a gente discute muito, né, como é que a gente vai fazer uma transição tranquila, né, do Windows 10 para o Windows 11 Pro com fim de suporte em 14 de outubro. Então, você tem 4 pontos fundamentais que a gente discute, né? A gente são 4 perguntas, né? Você já definiu o teu plano de migração? Como é que você vai fazer o teu plano de migração? Você já definiu o teu orçamento? Você já definiu o teu tempo? Porque, cara, faltam 195 dias e você sabe que, no mínimo, você demora aí 365 dias para fazer uma migração completa, né? Você já avaliou os teus dispositivos? Você sabe quais aqueles que são compatíveis ou não com o Windows 11 Pro? Quando terminar aqui os outros dois, eu vou dar um exemplo disso que eu tive junto de um parceiro num cliente e foi muito interessante, né? Outra coisa também, com essa mudança, né, da plataforma, essa mudança de paradigma no mundo, né, desse ambiente híbrido que a gente vive, né, de trabalho, como é que tá a tua política de segurança, né? Você já redefiniu, você já viu o que você precisa fazer? Está tudo compatível hoje com as demandas que você tem que ter no mercado, né? Você já analisou como é que o Windows 11 Pro pode te ajudar? Aí a gente fala como é que ele pode te ajudar. E o outro ponto importantíssimo também, quais são meus aplicativos, né, que eu tenho instalados? O que eu uso? Onde estão meus usuários, né? Que hoje você pode ter gente em Recife, pode ter gente em São Paulo, Jundiaí, etc., né? E vai ter que atualizar ou trocar essas máquinas. A pessoa está em home office, a pessoa está viajando, a pessoa está num café fazendo uma reunião e a pessoa está no escritório, né? Então você aí tem um ambiente de workplace hoje moderno nesse tipo, né? Então a gente então tenta aprofundar com o cliente e também a dar subsídios para a revenda para ela fazer esses questionamentos, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer uma visita dessa num cliente que tinha um parque de 250 máquinas, né? Aí eu comecei a fazer essas perguntas. Não, meu plano de migração está tranquilo, eu não vou precisar comprar máquina nenhuma, o fim do suporte é no 14 de outubro e eu vou começar a fazer a minha implantação em agosto. Ele falou, em agosto. Eu falei assim, mas você já testou suas máquinas? Não, são todas compatíveis. Aí eu fiz um desafio para ele, olha, tem uma ferramenta aqui da Microsoft gratuita, né, standalone, né, que você tem que rodar de máquina em máquina, para você ver se é compatível. A gente pode baixar e testar a sua máquina? Isso que eu estou falando foi quando?
Foi dezembro do ano passado isso, né? E eu falei para ele, posso. Testou a primeira máquina, não era compatível. Testou a segunda, não era. Quando testou a terceira, ele falou assim, pode deixar, vamos encerrar por aqui, que eu estou vendo que eu tenho um trabalho para fazer. E a gente encerrou a reunião. Depois ele foi ver que as 250 máquinas dele não eram compatíveis. Porque as pessoas não se preocupam, dentro dessa questão da definição, da análise do equipamento, Pedro, as pessoas se preocupam muito com a quantidade da memória que tem, se tem 16 GB, 8 GB. Se tem espaço de disco. Aquelas coisas dos padrões hoje em dia. Tem 16 GB? Tem. Né? Tem o 256 ou 128 de SSD? Tem. Meu processador é pelo menos de 8ª geração? Né? Tem. Então não estou preocupado. Só que eles esquecem da questão de segurança, né, pessoal? Tome muito cuidado. O Windows 11 Pro, ele precisa do TPM 2.0, que é um chip de segurança que vem no computador. Para ele rodar o BitLocker, para ele rodar o Hello e outras ferramentas de segurança que tem o Windows 11 Pro, ele precisa da versão 2.0. Essas versões, né, de 7ª, 8ª geração, que o processador é compatível com o Windows 11 Pro, é versão 1.2 ou 1.5. E, na maioria das vezes, você não consegue trocar o chip e você não consegue atualizar o firmware da máquina para rodar para um 2.0. Então, por isso, né, que a gente fica batendo. Né? Você já fez seu plano de migração? Você já analisou outros equipamentos? Porque você vai ficar sem segurança. Sem segurança. E você vai estar com uma avenida ali, né, para sequestrar o teu equipamento, etc. Então, Pedro, só recapitulando, né, quais são as perguntas que a gente faz hoje para o cliente, né? Você já definiu o teu plano de migração? Né? Você já analisou os teus dispositivos? Você já reviu a tua política de segurança? Né? Onde estão os teus usuários e quais são os seus aplicativos? Né? Então, tudo isso são fatores que a gente percebe que as pessoas estão preocupadas, mas não estão tão preocupadas quanto devem. E um outro ponto muito grave, Pedro, que a gente tem reparado, é que as pessoas têm usado instaladores de Windows 11 alternativos, que eles fazem um bypass nessa questão toda de segurança, né? Isso é crime. Além de ser questão de crime, né? Ele está abrindo a porta dele para sofrer um crime, né? Então... Depois ele vai reclamar para quem? Vai reclamar, não sei para quem, né? Então, são questões que realmente a gente está aí nesse trabalho desde há um ano, né? 14 de outubro do ano passado que eu comecei esse trabalho na SND. Para ter um ano 6 antes. meses, né? 6 meses forte. Daí, e um ano antes, né? Para exatamente para as pessoas aprender com o mercado e aprender como levar essa mensagem, né? A Microsoft está muito preocupada com isso. A gente vê o volume de evento que nós, revendas, né? Somos convidados, né? E o volume de trabalho que ela está fazendo, convidando cliente, explicando. Ela está muito preocupada com isso, porque nós temos 12 milhões de equipamentos vulneráveis. Sim, no Brasil. Então, essa transição ela tem que ser tranquila. A empresa tem que estar preparada, cara. Como é que eu vou fazer? Eu vou trocar 2 máquinas por mês se eu tenho 10. Eu vou trocar 10 por mês se eu tenho 50. Essas eu vou trocar, essas eu não preciso. E não, para não ter problema, né? Não, exatamente. Para não ter problema. Exatamente. E o foco principal desse papo aqui nosso é orientar você, revendedor, né? Então, você, revendedor, procura o Girão na SND. Legal? Então, assim, tem alguma dúvida? Deixa eu falar com o vendedor da SND. Entra lá, www.snd.com.br, aciona, eles atendem revendas do Brasil inteiro. Sim. Legal? E vendem 4 marcas de desktops e notebooks. Legal? Acer, Lenovo, HP e Samsung. Fechado. E só para você entender, Pedro, como está essa preocupação, esse trabalho em conjunto da SND com a Microsoft. A Microsoft tem um programa que se chama Microsoft Channel Connect, né? Que é um encontro de revendas, que dá premiação por performance, etc. E a SND ganhou como o distribuidor que está mais fomentando essa questão da transição. Está mais preparado e é o que está dando mais treinamento. Está aqui fazendo podcast, né, para colocar para vocês. Então, tanto a gente como a Microsoft, a SND e a Microsoft estão levando muito a sério essa questão e estão levando muito a sério essa questão da transição tranquila, né? Muito bem. Fechamos mais um módulo? Fechamos mais um módulo. Vamos para o próximo. Obrigado. Até mais.